Uma pequena faixa de água que é absolutamente vital para a economia do mundo todo, de repente, foi bloqueada. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na crise de Hormuz, um evento que está basicamente reescrevendo as regras do jogo geopolítico e, claro, mexendo diretamente com o nosso bolso. A pergunta que não quer calar é essa: o que acontece quando a veia mais importante de energia do planeta simplesmente para de pulsar? O que acontece com o preço da gasolina, com o preço da comida? Bom, as consequências, como a gente vai ver, são imediatas e globais. Para a gente entender de verdade o tamanho do problema, primeiro a gente precisa olhar o mapa. Porque a geografia e a economia desse lugar são a chave de tudo. Esse aqui é o Estreito de Hormuz. No seu ponto mais apertado, são só 33 quilômetros de largura. Pensa só, é a única porta de saída para o mar aberto para gigantes do petróleo, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait. E esse número explica tudo. 20%. Um quinto de todo o petróleo que o mundo consome, todo santo dia, passa por essa frestinha. É, sem dúvida, um dos pontos mais frágeis de toda a economia global. E o impacto, claro, foi na hora. O bloqueio fez o preço do petróleo para a estratosfera, passando fácil dos $100 o barril. E isso não é só um número numa tela, né? Isso significa o tanque do carro mais caro, o supermercado mais caro. É uma ameaça real de inflação no mundo todo. Agora vamos para a parte que dominou as manchetes, a briga pública, a retórica super agressiva e os ultimatos que vieram principalmente do governo americano. A intensidade da coisa foi, assim, de cair o queixo. No dia 21 de março, numa postagem em rede social, o então presidente Trump soltou esse ultimato direto, prometendo uma ação militar pesadíssima num prazo de 48 horas. Um prazo quase impossível. 10 dias depois, a pressão subiu ainda mais. Só que, dessa vez, o recado era para os aliados. Essa frase, também de uma rede social, era basicamente uma ordem para que as outras nações fossem lá e resolvessem por conta própria. Uma maneira, digamos, bem diferente de se fazer diplomacia. Mas, enquanto essa guerra de palavras pegava fogo, uma realidade bem diferente estava acontecendo nos bastidores militares. E é exatamente aqui que a história dá uma virada e mostra uma fraqueza que ninguém esperava. O ponto crucial é este. Meses antes da crise explodir, a Marinha dos Estados Unidos tinha tirado de lá os seus últimos 4 navios especializados em remover minas. Ou seja, no exato momento em que o Irã começou a espalhar minas pelo estreito, a principal ferramenta para resolver esse problema simplesmente não estava lá. Um erro de cálculo com consequências gigantescas. Isso mostra por que essa falha era tão perigosa. O Irã não precisa de uma marinha super moderna para fechar o estreito. Eles têm um arsenal imenso de minas navais, algumas até bem antigas, que podem ser colocadas na água de forma barata e secreta, usando barcos de pesca ou pequenos submarinos. É a tática clássica do Davi contra Golias, usar armas simples para neutralizar um poderio militar que custa bilhões. A consequência econômica disso? Devastadora. Com o risco das minas e sem ninguém para tirá-las de lá, as seguradoras se recusaram a cobrir os navios. E sem seguro, nenhum navio entra na água. O resultado foi um bloqueio na prática, com o tráfego de petroleiros caindo 70%. E como o resto do mundo reagiu a tudo isso? Bom, essa crise acabou expondo rachaduras bem profundas em alianças que pareciam ser de ferro. Diante da crise, todo mundo esperava aquela resposta em bloco do Ocidente, né? Só que ela simplesmente não veio. Os principais aliados europeus e da OTAN falaram não obrigado e se recusaram a entrar numa coalizão militar, deixando os Estados Unidos basicamente sozinhos no início. Com esse vácuo de poder, virou meio que cada um por si. A Índia e o Paquistão, por exemplo, mandaram seus próprios navios para escoltar seus petroleiros. E isso, olha que ironia, deu ao Irã um novo poder, o de controlar quem passava e quem ficava, se tornando o porteiro do petróleo mundial. E agora a gente chega no ponto mais surpreendente de toda essa história. A diferença absurda entre o que era dito em público e o que supostamente estava sendo planejado a portas fechadas. Segundo o Wall Street Journal, que conversou com gente de dentro do governo, a prioridade nos bastidores não era reabrir o estreito a qualquer custo. Na verdade, a estratégia secreta era bem diferente: enfraquecer o poderio militar iraniano primeiro, para só depois, com diplomacia, reabrir a passagem. O caos na economia global era, pelo visto, um preço que estavam dispostos a pagar. Então tá, o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, a tal da guerra assimétrica funciona.
Tecnologia barata pode sim vencer poder militar caríssimo. Segundo, poder econômico. Controlar um gargalo como esse é uma arma tão poderosa quanto um porta-aviões. E terceiro, e talvez o mais importante, nunca acredite só no discurso público. A estratégia de verdade muitas vezes está acontecendo por trás das cortinas. A crise de Hormuz deixa uma pergunta fundamental no ar. Num mundo onde drones baratos e minas antigas podem colocar a economia de joelhos, será que o poder militar tradicional, sozinho, ainda dá conta do recado? A resposta, como essa crise deixou bem claro, é muito mais complicada e incerta do que a gente imaginava.